encontro próximo com um gigante devorador de homens. Uma feiticeira que transforma homens em porcos. Um rei há muito perdido que retoma seu trono. Por si só, todas essas histórias são ótimas, mas cada uma delas é apenas um episódio da Odisseia, um poema de 12.000 linhas que abrange anos de história, mitos e lendas da Grécia Antiga. Como podemos entender um texto tão grande que vem de um mundo tão distante e fala sobre ele? O fato de podermos ler a Odisseia é incrível, pois ela foi composta antes do surgimento do alfabeto grego no século 8 a.C. Foi criado para ouvintes e não para leitores, e era interpretado por poetas orais chamados rapsodos. A tradição identifica seu autor como um homem cego chamado Homero, mas ninguém sabe ao certo se ele era real ou lendário. As primeiras menções a ele ocorrem séculos depois de sua era, e os poemas atribuídos a ele parecem ter sido alterados e reorganizados muitas vezes por vários autores antes de serem finalmente escritos em sua forma atual. De fato, a palavra rapsodo significa costurar, pois esses poetas combinavam histórias, piadas, mitos e canções existentes em uma única narrativa. Para recitar esses épicos enormes, os rapsodos empregavam uma métrica constante, juntamente com dispositivos mnemônicos, como a repetição de passagens memorizadas ou peças de cenário. Elas incluíam descrições de cenários e listas de personagens, e ajudavam o rapsodo a manter seu lugar na narrativa, assim como o refrão ou a ponte de uma música nos ajuda a lembrar os próximos versos. Como a maioria dos contos era familiar para o público, era comum ouvir as seções do poema fora de ordem. Em algum momento, a ordem foi fixada e a história se tornou a que lemos hoje. Mas como o mundo mudou um pouco nos últimos milhares de anos, é bom ter um pouco de conhecimento antes de começar. A Odisseia em si é uma continuação do outro épico famoso de Homero, a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia. Se há um tema principal que une os dois poemas, é este: não incorra, em hipótese alguma, na ira dos deuses. O panteão grego é uma mistura perigosa de poder divino e insegurança humana, propenso a ciúmes e rancores de proporções épicas. E muitos dos problemas enfrentados pelos humanos nos poemas são causados por sua arrogância ou orgulho excessivo de se acreditarem superiores aos deuses. O desejo de agradar os deuses era tão grande que os gregos tradicionalmente recebiam os estranhos em suas casas com generosidade, pois temiam que pudessem ser deuses disfarçados. Esse código de hospitalidade era chamado de Xênia. Ele envolvia anfitriões que ofereciam segurança, alimentação e conforto a seus hóspedes, e os hóspedes retribuíam um favor com cortesia e presentes, se os tivessem. Xênia tem um papel importante na Odisseia, onde Odisseu, em suas andanças, é o hóspede perpétuo, enquanto, na ausência, sua inteligente esposa Penélope é a anfitriã ininterrupta. A Odisseia conta todos os anos de viagem de Odisseu, mas a narrativa começa em Médias Res, no meio do caminho. 10 anos após a Guerra de Troia, encontramos nosso herói preso em uma ilha, ainda longe de sua terra natal, Ítaca, e da família que não via há 20 anos. Por ter irritado o deus do mar, Poseidon, ao cegar seu filho, um ciclope, a passagem de Odisseu de volta para casa foi repleta de contratempos. Com os problemas se formando em casa e os deuses discutindo seu destino, Odisseu começa a contar aos seus anfitriões os anos perdidos. Uma das coisas mais fascinantes sobre a Odisseia é a lacuna entre o pouco que sabemos sobre seu período e a riqueza de detalhes que o próprio texto contém. Historiadores, linguistas e arqueólogos passaram séculos procurando as ruínas de Troia e identificando as ilhas que Odisseu visitou. Assim como seu herói, o épico de 24 livros fez sua própria longa jornada por séculos de mitos e história para nos contar sua incrível história hoje. Pronto para continuar aprendendo? Assista esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.